A veia transporta o sangue pobre em oxigênio até o coração pelo átrio direito, e as artérias transportam, através dos ventrículos, o sangue do coração até o resto do corpo humano. A artéria aorta, ela dá origem a todas as artérias do corpo humano. E todas as veias do nosso corpo desembocam nas veias cavas. No caso dos membros superiores, elas desembocam nas veias cavas superiores. As artérias, ela têm uma relação muito direta com o coração, porque o sangue sai do coração com muito oxigênio e vai até as artérias que irrigam músculos, ossos e pele do corpo. O coração se ramifica formando a artéria aorta, e a própria artéria aorta forma o arco da aorta. E nele a gente tem 3 ramificações. A gente tem uma ramificação à direita, que é o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, ele tem mais 2 ramificações, e essas 2 ramificações, elas irrigam apenas o lado direito do corpo. A primeira ramificação é a artéria subclávia direita e a segunda ramificação é a artéria carótida comum. Já no arco da aorta, que acontece a irrigação do lado esquerdo, a gente tem a artéria carótida comum e a gente tem a artéria subclávia esquerda. Então, a gente entende que o lado direito do nosso corpo é irrigado pelo tronco braquiocefálico e o lado esquerdo do nosso corpo é irrigado pelo arco da aorta. A artéria subclávia direita é formada a partir do tronco braquiocefálico. A subclávia esquerda é formada diretamente do arco da aorta. Essa artéria subclávia passa por debaixo da clavícula e depois muda de nome para artéria axilar. Depois que a artéria subclávia passa pela clavícula, ela dá origem à artéria axilar. Esse é o circuito arterial de entrada nos membros superiores. A artéria axilar tem esse nome pois passa pela axila. A artéria axilar é responsável por levar o sangue oxigenado para o ombro e para a região lateral do tórax. Essa artéria penetra profundamente no braço, dando origem à artéria braquial. A artéria braquial é uma artéria profunda que passa entre os músculos do braço e ela é responsável pelo suprimento vascular ósseo e muscular dessa região. Quando ela chega na altura do cotovelo, ela se ramifica em uma porção lateral que dá origem à artéria radial e uma porção medial que dá origem à artéria ulnar. A artéria braquial se ramifica em 2 porções, lateral e medial. A porção lateral, depois que ela se ramifica, ela é chamada de artéria radial, porque ela tem uma relação direta com o osso rádio. E a porção medial, depois que a artéria braquial se ramifica, forma a artéria ulnar, obviamente porque ela tem relação com a una. A artéria radial e a artéria ulnar formam os arcos arteriais palmares. Possuem 2 tipos de arco arterial palmar: o superficial e o profundo. O arco arterial palmar profundo formará as artérias metacarpais. E o arco arterial superficial formará as artérias digitais. As veias conduzem o sangue de volta para o coração, e esse trajeto utiliza como ponto de entrada para o coração a veia cava superior, dividindo o sistema de drenagem venosa em superficial e profundo.
As veias digitais drenam o sangue para o arco venoso superficial, e o arco venoso superficial conduz o sangue para a veia ulnar. Lembrando que o arco superficial venoso é derivado das veias digitais, ou seja, veias digitais dorsal, arco venoso superficial e veia ulnar. O arco venoso profundo, derivado das veias metacarpais, conduz o sangue para a veia radial, ou seja, veias metacarpais, arco venoso profundo e formação da veia radial, sendo assim um sistema profundo de drenagem. A veia ulnar e a veia radial, quando chegam no cotovelo, elas se unem formando a veia braquial. O sistema profundo, ele sempre será formado a partir das veias palmares. E as veias palmares se formam as veias profundas. E as veias dorsais formam as veias superficiais dos membros superiores. Como foi dito anteriormente pela Camila, o sistema de drenagem profunda é formado a partir das veias palmares. A veia ulnar e a veia radial se uniram e formaram a veia braquial. Que por sua vez se une à veia axilar e passa posteriormente à clavícula, sendo agora uma nova veia, e essa veia é chamada de veia subclávia. As veias dorsais formam um sistema de drenagem superficial. Ele se divide em duas grandes veias, uma veia lateral e uma veia medial. A veia lateral é a veia cefálica, que ela percorre lateralmente todo o membro superior até desembocar na veia axilar. E a veia medial é a veia basílica. A veia basílica atravessa também todo o membro superior e se une à veia braquial, formando a veia axilar. A veia braquiocefálica, ela nasce da união da veia subclávia e da jugular interna. Então, já que a gente já está sabendo disso, a drenagem profunda funciona assim. Depois que a veia axilar atravessa a clavícula, ela vai receber um novo nome, e esse nome é subclávia. Depois da subclávia, nós temos a veia braquiocefálica, que é a que nós estamos falando agora. E logo em seguida da veia braquiocefálica, vem a veia cava superior, que leva o sangue que foi drenado para o átrio direito, levando para o coração. Então, já o sistema superficial é meio que parecido, muda um pouquinho de coisa, mas é assim. A veia cefálica, basílica e braquial, ela se une e forma a veia axilar. Depois da axilar, ela drena para a veia subclávia, e aí já é bem parecida. Depois da subclávia, vem a braquiocefálica. Da braquiocefálica, vem a cava superior, que leva o sangue que foi drenado para o átrio direito, levando o sangue que foi drenado no membro superior para o coração.